A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Souza, professor da Escola Bíblica Dominical na Comunidade Evangélica Vida Plena. E você está assistindo o resumo da EBD. Nesse resumo, estamos falando da lição 8, falando do quinto sinal, do quinto milagre de Jesus, né? Jesus andando sobre as águas. O texto base para essa nossa lição está em João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Esse texto está totalmente ligado com a aula passada que a professora Amanda ministrou. Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. E após isso ter acontecido, a gente entra no versículo 16 aqui. E quando veio a tarde e os seus discípulos desceram para o mar. Jesus ele pede para que os seus discípulos entrem num barco, enquanto Jesus foi orar, e para que os seus discípulos fossem para Cafarnaum. Era a próxima cidade ali que Jesus precisaria estar para continuar o seu ministério, para continuar cumprindo o seu chamado, né? E essa lição vai relatar o seguinte: Jesus ele acabou de fazer um grande milagre, a população ali, o povo, a grande multidão, ficou admirada com esse milagre, e Jesus ele precisa se afastar porque a população tinha intenções que não eram aquilo que estava dentro do propósito de Deus para Jesus naquele momento. Então eles queriam colocar Jesus como rei, queriam colocar ele como um líder político, e não era essa a intenção. Jesus não estava ali para ser o rei deles ou um líder político, mas estava ali para cumprir o chamado dele, para trazer a palavra, o verbo vivo para aquelas pessoas, para aquela população. Quando Jesus viu que após esse milagre eles tiveram um entendimento errado de quem ele era, ele se retirou e falou para os seus discípulos: olha, vão, peguem o barco e atravessem para Cafarnaum, que a gente vai continuar a nossa missão em outro lugar. E aí o que acontece nesse período? Então Jesus ele veio, se retirou para orar, e os discípulos entraram no barco e foram para o alto mar. A Bíblia relata que a partir do momento que eles entraram no barco, eles remaram ali por mais ou menos de 4 a 5 quilômetros para Cafarnaum. Então de onde eles saíram até atravessarem o mar era mais ou menos 20 quilômetros ali de distância, né? E por volta ali de 4 ou 5 quilômetros, o mar começou a ficar muito agitado, a noite começou a vir, e os discípulos começaram a ficar temerosos. Então eles estavam sozinhos, sem o líder deles, sem alguém que era o refúgio para eles. E eu imagino que o barco que eles estavam não era uma grande embarcação, um barco robusto, mas sim um barco simples, um barco suficiente para o que eles precisavam. Talvez não tinha uma estrutura tão forte para resistir uma tempestade. Então o medo começou a assolar ali todos os discípulos, eles ficaram temerosos. E o que acontece? Jesus vem andando sobre as águas e chega perto do barco, os discípulos ficam mais temerosos ainda e falam: o que é isso? É um fantasma? A gente está na presença de um fantasma. E Jesus fala: ei, não tenham medo, sou eu. E aí os discípulos veem que realmente era Jesus ali, e João relata, né? Então, essa mesma passagem ela é descrita em Marcos, Mateus e João. Em Mateus e Marcos eles relatam essa passagem de forma um pouco mais extensa, dando mais riqueza de detalhes a esse evento que acontece ali de Jesus andando sobre as águas, dessa tempestade que estava em volta dos discípulos. João ele é mais sucinto, ele quer mostrar realmente a soberania de Jesus em meio às circunstâncias. Jesus vem, anda sobre as águas, acalma a tempestade, os discípulos temerosos ali são acalmados e eles conseguem depois seguir o trajeto deles até Cafarnaum. Então o João, de uma forma sucinta, mostra realmente a soberania de Jesus em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. E o que é um ponto importante aqui dessa lição? Os discípulos tinham acabado há horas atrás de ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Felipe veio falando: Senhor, não temos prata, não temos como comprar comida para essa multidão. Os outros discípulos ali colocando dificuldades. E aí vem um jovem e traz o cesto ali com 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica, alimenta toda aquela população, toda aquela multidão. Sobra ainda vários cestos de alimentos cheios. Eles acabaram de presenciar um grande milagre, e quando vem Jesus andando sobre as águas, eles ficam temerosos, achando que é um fantasma, achando algo que não tinha nada a ver com a cultura deles, nada com aquilo que Jesus tinha ensinado desde o momento que eles foram escolhidos para ser discípulos de Jesus. E Jesus veio e conforta eles, fala: não tenham medo, sou eu. E aí eles, puxa, realmente então é Jesus
a tempestade se acalma, Jesus entra no barco e tudo volta a ser seguro de novo para os discípulos. Eles voltam a ter a confiança que antes eles tinham perdido. Só que o ponto é, como que eles podem ter acabado de vivenciar um milagre tão tremendo e não acreditar que Jesus é tão poderoso para andar sobre as águas, para acalmar uma tempestade? Então, qual a lição para a gente nesse resumo? Que independente do que a gente viva com Jesus, se acabamos de viver um grande milagre, ou se estamos no meio de uma tempestade, a nossa confiança em quem Ele é, reconhecer que Jesus é soberano nas nossas vidas, soberano em meio às circunstâncias que vivemos, é o que precisamos ter isso como nossa base. Os discípulos acabaram de presenciar um milagre, estavam no meio do milagre e não reconheceram Jesus. Falaram: o que é você? Quem és tu? É um fantasma, sabe? Ficaram abismados com o que viram. Jesus precisou falar: não, sou eu. Não tenham medo, acalmem-se. E aí eu pergunto para você que está vendo essa lição, esse resumo: quem Jesus é para você? Qual a sua intimidade de conhecimento de Jesus? Quem Jesus é para você? Então esse é um ponto extremamente importante, o centro dessa lição. Reconhecermos que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade, para acalmar as circunstâncias, para andar em meio às dificuldades, mesmo quando nos sentimos sozinhos, isolados, no momento de dificuldade. Jesus ele tem o poder para fazer mudar todo um cenário. Um barco simples no meio de uma tempestade em alto mar, Jesus ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade e ele entra no barco com os discípulos e traz ali a segurança, a paz. Da mesma forma, Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Nós só precisamos reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Amém, pessoal? Esse é o resumo da lição de hoje. Se você não pôde estar presencialmente, faça um esforço. Todo domingo, às 9 horas, esteja na comunidade evangélica Vida Plena e venha participar conosco presencialmente da escola dominical. Você jovem, você adulto, venha estar conosco. Amém? Deus abençoe vocês.